Cada lugar tem sua marca registrada. Na Inglaterra, por exemplo, o povo aprendeu a fazer tudo na chuva, porque ali, a única certeza é que o céu vai estar cinza e que vai chover, cedo ou tarde. Já em outros cantos do planeta, o que manda é o frio. A vida gira em torno das temperaturas negativas. As casas, as roupas, os horários, os hábitos, tudo se molda ao congelante. Mas hoje a gente vai falar de um lugar onde não é a chuva nem o frio que dita as regras. É o vento. Você já ouviu falar das Ilhas Malvinas? Não confunda com as Maldivas, certo? Apesar do nome parecido, elas não poderiam ser mais diferentes. Nas Maldivas, o cenário é de revista de viagem. Mar azul turquesa, bangalô sobre a água, sombra e água fresca. Nas Malvinas, o cenário é outro. Aqui, o que domina são os penhascos, os campos de pasto, as ovelhas solitárias e um frio cortante. Mas quem dá a última palavra mesmo é ele, o vento. É o vento que decide se o avião vai pousar, se o navio chega, se vai ter pão na padaria ou peixe fresco no jantar. Quando ele resolve soprar forte, e ele costuma fazer isso com frequência, a ilha inteira para. E é por isso que hoje o belo mundo te leva para lá. Número 1. Localização e dados gerais. As Ilhas Malvinas ficam lá embaixo no mapa, perdidas no meio do Atlântico Sul, a mais de 600 quilômetros da costa da Argentina. Oficialmente, elas são consideradas um território ultramarino britânico. Mas só essa classificação já dá pano para manga, porque a Argentina não aceita isso nem um pouco. Essa treta a gente vai explicar melhor mais para frente. Por enquanto, o que você precisa saber é que o arquipélago tem mais de 700 ilhas, mas na prática, só 2 são realmente habitadas e relevantes: East Falkland e West Falkland, ou seja, Malvina Oriental e Malvina Ocidental. O clima? Aquele frio úmido que entra nos ossos. Mesmo no verão, a temperatura dificilmente passa dos 10 graus. E no inverno, o problema nem é o frio extremo, é o vento. Não tem montanha, nem floresta, nem obstáculo natural para segurar o ar gelado que vem do mar. E como já dissemos lá no começo, o vento manda. A paisagem é feita de campo aberto, colinas baixas, penhascos e mar gelado. Parece um lugar inóspito, mas surpreendentemente é um verdadeiro santuário natural. As Malvinas abrigam uma das maiores populações de pinguins fora da Antártida. São 5 espécies diferentes, incluindo o elegante pinguim-rei, aquele que parece estar de terno. Eles andam pelas praias em grupos, como se fossem donos do pedaço. E a verdade é que são mesmo. Além dos pinguins, há milhares de aves marinhas, colônias de albatrozes, bandos de gansos de Magalhães e outras espécies raras que usam as ilhas como ponto de reprodução ou descanso. É um paraíso para biólogos, fotógrafos e amantes da vida selvagem, mas é preciso disposição e casaco reforçado para chegar até lá. Número 2. História. As Ilhas Malvinas não têm esse nome por acaso. Quem batizou o arquipélago assim foram os franceses, lá no século XVIII. Eles chamaram de Ilhas Malvinas, em homenagem aos marinheiros da cidade de Saint-Malo. Só que os britânicos também estavam de olho, e não demorou muito para eles chegarem, fincarem a bandeira e começarem a colonizar. A treta começou aí, mas ainda tem mais um detalhe. As Malvinas estão bem mais perto da Argentina do que do Reino Unido. São apenas 600 quilômetros da costa sul-americana, menos do que muita gente roda num fim de semana. Por isso, desde o início, a Argentina sempre alegou que as ilhas deveriam fazer parte do seu território. Durante o século XIX, o controle das ilhas foi trocando de mãos. Teve presença espanhola, depois argentina, depois britânica. Mas em 1833, os britânicos tomaram o controle definitivo e, desde então, administram o arquipélago como território ultramarino. Só que a Argentina nunca aceitou essa história. Essa tensão ficou latente por mais de um século, até explodir em 1982. Foi quando a Argentina, na época governada por uma ditadura militar, decidiu invadir as ilhas para
reivindicar o que era seu. A resposta britânica foi rápida e dura. Mandaram navios, aviões e tropas. O conflito durou pouco mais de 2 meses, mas deixou quase 1.000 mortos, a maioria do lado argentino. A Guerra das Malvinas foi curta, mas com consequências profundas. Para a Argentina, foi uma derrota amarga. Além de perder a guerra, o país se desgastou internacionalmente e viu a ditadura começar a desmoronar logo depois. Para o Reino Unido, foi uma vitória, mas o custo foi alto, tanto em vidas humanas quanto em críticas sobre como tudo foi conduzido. Depois do conflito, os britânicos reforçaram a presença militar, construíram a base aérea de Mount Pleasant, asfaltaram estradas, melhoraram o porto e incentivaram o turismo e a pesca. Até hoje, os moradores celebram o Dia da Libertação em 14 de junho. E em 10 de janeiro, alguns ainda comemoram o dia de Margaret Thatcher, a primeira-ministra que ordenou o contra-ataque. O Reino Unido segue administrando as ilhas até hoje, mas a Argentina nunca deixou a questão de lado. Em todo o mapa argentino, as Malvinas aparecem como parte do país. E essa disputa segue viva, nas escolas, nos discursos políticos, nas embaixadas e nas redes sociais. E no meio disso tudo, estão os moradores das ilhas, que, aliás, já deixaram bem claro o que querem. Em um referendo recente, mais de 99% votaram para continuar sendo um território britânico. Ou seja, eles não parecem dispostos a trocar de bandeira. Número 3. População, religião e idiomas. Viver nas Ilhas Malvinas é um baita exercício de paciência, resistência e desapego. Para começar, a população inteira do arquipélago gira em torno de 3.600 pessoas. E quase todo mundo mora na Malvina Oriental, mais especificamente na capital, Stanley, que, para falar a verdade, parece muito mais uma vila do que uma cidade. Fora dali, o que existe são pequenos assentamentos rurais, algumas fazendas familiares e casinhas perdidas em meio ao campo. Não tem shopping, não tem McDonald's, não tem rodovia ligando as ilhas. E também não espere balada, boate ou grandes eventos noturnos. Mas tem pub com lareira, bingo na igreja, chá quente com bolo e o principal, todo mundo se conhece. A vida social gira em torno da própria comunidade. Aliás, uma das tradições mais esperadas do ano é a corrida de ovelhas fantasiadas. Sim, você ouviu certo. As ovelhas ganham roupinha e tudo, e ninguém ali acha isso estranho. Pelo contrário, é motivo de festa. Quase todo mundo fala inglês, com um sotaque misturado entre britânico, rural e umas gírias locais que você não entende de primeira. A moeda é a libra, a TV pega os mesmos canais do Reino Unido e as escolas seguem o currículo britânico. Mas viver nas Malvinas não tem nada a ver com viver em Londres. É muito mais parecido com morar em alguma base remota na Islândia ou no interior do Alasca. Só existem 2 voos comerciais por semana. E mesmo assim, tudo depende do vento. Se o clima mudar, o aeroporto fecha. E aí, adeus ao plano de viagem. Tem gente que já ficou preso mais de uma semana esperando o tempo abrir. Por isso, todo mundo ali aprende a viver com folga. Tudo precisa ser planejado com antecedência. Viagens, consultas médicas, entrega de comida. E por falar em comida, esse é outro item que não pode faltar, seja em qualquer viagem. Número 4. Gastronomia e hábitos alimentares. Nas Malvinas, a estrela da mesa é o cordeiro. As ilhas têm muito mais ovelhas do que gente, e isso não é modo de dizer, é fato. O chamado Falklands Lamb é orgulho local e está presente no almoço, no jantar, no churrasco e até na sopa. Nas casas rurais, a comida é feita em fogão a lenha, com turfa ou galhos de arbustos como combustível. Muita gente cultiva pequenas hortas e estufas para conseguir legumes e verduras frescas. Com sorte, dá para colher batata, cenoura, couve-flor, tudo plantado na curta janela de clima mais ameno,
Mas como o abastecimento depende de um barco mensal que traz produtos do Chile ou do Reino Unido, os moradores também têm o hábito de conservar tudo. Compotas, carnes salgadas, conservas e enlatados fazem parte da despensa básica. O café da manhã tradicional costuma ter pão fresco, ovos caipiras e geleias feitas em casa. E se tem uma tradição que ninguém abre mão, é o tal do smoco. É tipo um intervalo para tomar um chá ou café, acompanhado de bolos, tortas ou pãezinhos feitos no capricho. Esse costume nasceu nas fazendas como uma pausa entre uma tarefa e outra, mas hoje se espalhou para os escritórios, escolas e até repartições públicas. Nos cafés de Stanley, o cardápio segue o básico, fish and chips, que nada mais é que peixes com batata frita, torta de carne e uma cervejinha inglesa. Agora que você já conheceu as paisagens, a história e o cotidiano das Malvinas, você pode estar se perguntando: por que esse lugar tão bonito é considerado um dos mais deprimentes do mundo? Pois é aí que começa o lado B da história. Número 5. Isolamento. As Malvinas até podem ter paisagens impressionantes, fauna selvagem e uma rotina pacata, mas viver ali está longe de ser um sonho. Na real, é um dos lugares mais isolados, caros e logisticamente complicados do planeta. As ilhas estão a quase 13 horas de voo do Reino Unido e a umas 2 horas da América do Sul. Só que isso não quer dizer facilidade. Atualmente, só existem 2 voos comerciais por semana, um para o Chile e outro para o Brasil. E se o vento bater forte, como a gente já viu que costuma acontecer, o avião simplesmente não pousa. Para visitar algumas fazendas nas ilhas menores, o único jeito é esperar o serviço aéreo do governo, que usa aviõezinhos de 2 motores para entregar carta, mantimento e gente. Mas, de novo, se o tempo não colaborar, ninguém sai, ninguém chega. Durante muito tempo, um barco de suprimentos fazia a rota uma vez por mês, e as famílias organizavam a vida em torno da chegada desse navio. Hoje, apesar de algumas melhorias, a rotina continua imprevisível. E se a vida é difícil para a capital, agora imagina quem mora fora dela. São áreas rurais isoladas, sem estrada, sem internet estável e com acesso só por barco ou avião pequeno. As famílias criam ovelhas, plantam o que conseguem e vivem praticamente em modo autossuficiente. As crianças dessas regiões ou estudam remotamente ou são enviadas para internatos em Stanley a partir de certa idade. Esse isolamento físico afeta até a forma como as pessoas pensam. Existe por lá o que os estudiosos chamam de síndrome da ilha, uma sensação de resistência à mudança e uma certa desconfiança de tudo que vem de fora. Como a comunidade é pequena e fechada, novas ideias ou serviços muitas vezes são vistos com cautela. Número 6. Preços. Comida, remédio, roupa, material de construção, eletrônicos, tudo vem de navio ou avião. O resultado? Tudo custa uma fortuna. Um simples pacote de arroz, um casaco básico ou até um sabão em pó pode sair por 3 vezes mais do que em Londres. Agora imagina comprar um celular novo, uma TV ou até uma furadeira para consertar alguma coisa em casa. É um rombo no bolso. E nada de contar com promoção ou entrega expressa. Não tem shopping, não tem grande magazine, não tem marketplace com entrega no dia seguinte. E isso vale para muito mais do que comida e roupa. Até a internet é um artigo de luxo. Num mundo dominado por redes sociais, vídeos, chamadas e streaming,
Ficar conectado virou parte da vida moderna. Mas nas Malvinas, conexão é privilégio e, muitas vezes, frustração. Até o ano de 2025, a ilha tinha apenas uma operadora responsável por telefonia e banda larga. Os planos ilimitados mais baratos ofereciam velocidade de 5 megabits por segundo por 50 libras por mês. O que, em poucas palavras, significa apenas para abrir e-mail, mandar mensagem e assistir um vídeo em qualidade baixa, com travamentos constantes. Para comparação, no Reino Unido é possível contratar uma internet de 100 a 300 megabits por segundo por 30 a 40 libras, ou seja, mais velocidade por menos dinheiro. Mas acredite ou não, antes desses planos, a situação era ainda mais surreal. O sistema funcionava por franquia de dados. Quem passasse do limite tinha que pagar 45 libras por apenas 3 gigabytes extras, o suficiente para assistir um único filme em HD. Um gasto absurdo, mesmo para padrões londrinos. Essa limitação fazia com que muitas famílias controlassem cada megabyte. Assistir a uma série inteira poderia significar gastar metade do salário. Muita gente mantinha o costume de ir até pontos de Wi-Fi públicos, comprar um cartão pré-pago e se contentar com uma conexão instável. Streaming era, e muitas vezes ainda é, quase impossível. Em 2025, alguns moradores que podiam pagar começaram a usar o serviço via satélite Starlink, mas o governo declarou o sistema ilegal para proteger o monopólio estatal. O resultado é um cenário quase distópico, sem internet móvel, com Wi-Fi caro e lento, e com oportunidades limitadas para quem quer estudar à distância, vender produtos online ou apenas se conectar com o mundo. Para quem já vive isolado geograficamente, essa barreira digital só intensifica a sensação de estar distante de tudo e de todos. Número 7. Saúde precária e saúde mental abalada. Como se o frio constante, os preços e o isolamento extremo já não fossem o bastante, ainda tem mais um detalhe delicado. A saúde nas Malvinas é limitada. A começar pelo básico. O sistema de saúde é simples e pequeno, compatível com a população reduzida. Existe apenas um hospital geral que atende todo mundo: moradores, visitantes, turistas, quem precisar. Mas se o problema for mais grave? Aí complica. Não há oftalmologista residente, por exemplo. E para qualquer tratamento especializado, o paciente precisa ser transferido para o Chile ou para o Uruguai. E sim, isso significa entrar numa fila de evacuação aérea, lidar com o vento, com o clima e com os custos. Agora, quando o assunto é saúde mental, o cenário é ainda mais frágil. Segundo um estudo chamado 52 Graus Sul, Mental Health Services in the Falkland Islands, ou em tradução livre, 52 Graus Sul, Serviços de Saúde Mental nas Ilhas Falkland, as ilhas contam com apenas 2 enfermeiros psiquiátricos e um único psiquiatra que visita a ilha 2 vezes por ano. Isso mesmo, 2 vezes por ano. Não existem leitos psiquiátricos. Se alguém precisar de internação por motivo psicológico, é colocado na ala comum do hospital. E nos casos mais sérios, precisa ser levado para outro país. Ou seja, além do sofrimento, existe o peso logístico e emocional de sair da ilha, ficar longe da família, gastar muito, e tudo isso num ambiente em que a saúde mental ainda é cercada de tabu. Aliás, esse é outro problema enorme: o preconceito. Como a comunidade é muito pequena e todo mundo se conhece, muita gente evita procurar ajuda com medo de ser rotulado. Ser chamado de deprimido, por lá, pode fechar portas no trabalho,
gerar fofoca e afastar ainda mais quem já está sofrendo. Não por acaso, as condições mais comuns detectadas entre os moradores são ansiedade, depressão e consumo abusivo de álcool. Pesquisas recentes apontam que 1 em cada 8 pessoas pode sofrer de depressão ou ansiedade, e 1 em cada 10 apresenta sinais de transtorno de estresse pós-traumático. O consumo de álcool e o uso de algumas substâncias também aparecem como válvulas de escape, principalmente entre jovens e moradores mais isolados. Para tentar mudar essa realidade, o governo lançou em 2024 uma campanha anti-estigma, reunindo 273 participantes, sendo que 94% eram da capital Stanley e 72% eram mulheres. A ação teve boa repercussão, mas mostrou algo preocupante. Muita gente do interior da ilha continua sem acesso a serviços básicos de saúde mental. Existe uma linha telefônica de apoio psicológico, mas a maioria dos que ligam mora na capital. No interior, nas fazendas e assentamentos, as pessoas continuam lidando com tudo sozinhas. E numa terra onde o clima é hostil, o céu vive cinza, e sair da ilha é caro e difícil. Isso tem um peso gigante. O resultado dessa soma, isolamento, vento, custo de vida alto, falta de internet, poucas opções de lazer, é um ambiente onde adoecer emocionalmente é mais comum do que parece. Exatamente por esses motivos que as Malvinas sempre aparece na lista dos lugares mais deprimidos do mundo. Mas e você? Teria coragem de viver num lugar assim? Comenta aqui embaixo o que você achou desse lugar. Aproveita para curtir o vídeo, se inscrever aqui no Belo Mundo, ativar o sininho e compartilhar com quem também adora uma curiosidade. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.